Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. Como dizem por aí, o ano está começando agora, né? Passou o carnaval, primeira segunda-feira, e você nos acompanha aqui pelas redes sociais e também na Rádio Mais RJ. Para começar o ano de fato, um assunto que é muito esperado pela população campista, recebo aqui o vereador e secretário de Administração e Recursos Humanos, professor Vaine, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, professor. Eu é quem agradeço. É um prazer imenso para parar um pouquinho para ter esse papo com você. Professor Vaine, a reforma administrativa vai para a Câmara nesta semana. O que muda, o que já dá para falar que muda de fato na estrutura da prefeitura? A previsão inicial era ir hoje, né? Mas a gente está finalizando. Acredito que essa semana ainda, até quinta-feira, a gente está remetendo a lei para a Câmara. A reforma é um instrumento complexo, trabalhoso, e só me atendo a ela agora é que eu vi porque que se demora muito tempo para fazer uma reforma, né? A nossa última reforma administrativa foi do ano de 2013, Arnaldo. Então, você veja, de lá para cá já são 12 anos, né? É um instrumento, uma ferramenta muito importante para a gestão, porque você tem a oportunidade, através dela, de corrigir distorções, adequar, né, todo o instrumento de gestão aquelas políticas públicas que são, na verdade, as mais emergenciais ou aquelas mais desejáveis pela população, né? Quando se faz uma reforma administrativa, você faz o retrato daquele momento, daquelas necessidades maiores que o município tem. Então, a gente está trabalhando bastante lá na Secretaria de Administração, com toda a nossa equipe. Já está aí, isso já foi e voltou umas 2, 3 vezes, mas agora é uma decisão do prefeito Vladimir, desde o mês de final de outubro, está conosco esse projeto, e eu acredito que aí, quarta, quinta-feira, a gente então encaminha para a Câmara. Você volta à Câmara para defendê-lo? Volto porque, na verdade, assim, eu estou fazendo esse trabalho de coordenação e o instrumento ele é muito técnico, não é? O que modela uma reforma não deixa de ser a própria legislação. Então, você faz respeitando determinadas parametrização, mas é lógico que também existe uma conotação política, porque quando você faz escolhas, né? Escolhas, você mantém secretaria ou vai fundir secretaria ou extingue secretaria, isso não deixa de ser uma decisão política, né? Naturalmente, adequando ela também à necessidade e à imperiosidade do momento. Agora, até mesmo pelo TAG, nós vamos falar sobre ele já já, mas até mesmo pelo TAG lá atrás com o Tribunal de Contas, a tendência é de que se amplie o número de secretarias. Essa leitura é equivocada? Não, ela procede, você tem chance sim de aumentar o número de secretarias. O objetivo sempre da reforma é atender melhor aquelas políticas públicas que são prioritárias. Mas você tem situações em que, num determinado momento, eu estou muito à vontade, porque de certa forma, fui responsável lá em 2020 para a adequação da estrutura administrativa à nova gestão, que foi a primeira de Vladimir. Então, eu, na verdade, agora tenho como diferença a experiência, né? E porque antes eu não tinha, né? Como secretário de administração, eu iniciei em 2021, e além desta experiência desses 4 anos de gestão, eu tenho a familiaridade com todos os meus colegas secretários. Uma das características mais importantes da reforma administrativa proposta pelo prefeito Vladimir é a ampla participação, desde os recursos humanos, das diversas secretarias, passando pelos seus titulares, os colegas secretários, até a nossa equipe técnica,
E muito importante essa participação, que é sempre muito efetiva, do prefeito Vladimir, né? Ele não abre nunca mão de estar também dando, né, colocando a sua impressão digital, né? E acho que esta ampla participação garante a esta reforma uma qualidade técnica e uma qualidade mesmo de instrumento que vai ser muito importante para os próximos 4 anos. Agora, até pegando um gancho aí já na participação do prefeito Vladimir, ele deu uma entrevista, salvo melhor às vezes foi a Folha FM, acho que foi com o Nogueira, na qual ele falou que uma secretaria vai desmembrar, que é a Administração e Recursos Humanos, e convidou você para continuar no Recursos Humanos. Falou também sobre abastecimento com o Nildo Cardoso. Mas nessa questão, para gente que é leigo, como explicar a diferença de administração e recursos humanos? Como que daria para separar essas secretarias? E você vai continuar no recursos humanos? Na verdade, assim, a diferença é imensa, né? Então, da Secretaria de Administração e Recursos Humanos vão nascer mais secretaria, né? Então, a nossa secretaria será de gestão de pessoas. Existem alterações na reforma que são conceituais. E existem outras que são circunstanciais. Ou seja, ela é muito necessária, mas é necessária para aquele momento. Né? Lá no futuro, poderá de novo juntar ou poderá, né, alterar o nome, mas hoje, por exemplo, no nosso caso, a Secretaria de Administração ela vai se tornar Secretaria de Administração e Contratos e Secretaria de Gestão de Pessoas e Governança Digital. Isso por uma razão muito simples, porque nós temos como meta o cumprimento a curto prazo de um TAG com o TCE. Não parece, mas a Secretaria de Administração hoje ela é imensa, porque ela tem dentro dela o transporte, ela tem dentro dela o almoxarifado, o patrimônio, a área de contratos, a área de licitação. O que aparece sempre mais é a folha de pagamento. Uhum. Mas esse volume de atividades sobrecarrega muito, né? E sobrecarrega no momento que realmente toda a preocupação do governo tem que estar no cumprimento do TAG. Afinal de contas, falta 1 ano, né, para que a gente possa cumprir as metas de regularização da forma de admissão de pessoal prevista dentro do TAG assinado pelo prefeito Vladimir com o TCE. Então, assim, de certa forma, o que eu quero dizer assim, é perfeitamente compatível tocar administração e recursos humanos. Mas, neste momento, é importante separar para que a gente possa ser muito eficaz no calendário de concursos públicos, no calendário da própria feitura da reforma administrativa, no calendário das terceirizações de mão de obras, todos esses caminhos previstos pelo próprio TCE como ferramentas adequadas para se fazer a regularização, né, desta mão de obra que está completando aí 30 anos, né, que é o RPA, e que realmente de certa forma, deu o que tinha que dar, a legislação cada vez está mais rigorosa, né? E com o TAG agora a gestão pública ela não tem outro caminho senão encarar o problema de frente. Mas vai ser fim de RPA ou vai ser uma redução de RPA? Não, eu acredito que o RPA, na forma da lei, como a lei efetivamente define, sempre vai existir, mas não nesta forma de uma contratação regular. A contratação regular, aquela que tem salário fixo, que tem relação hierárquica de comando, que tem efetivamente tempo indeterminado, o TCE, através de um acórdão, né, do mês de novembro, entende que não pode ser usada mais, né? Então, nós só estamos sendo realmente contemplados porque assinamos antes um TAG, advindo de um outro acórdão, né, do mês de 2023,
que 2024, não é? Que vai maio de 2024, que começou e vai se encerrar em abril de 2026. Então, esse é o tempo que nós temos, né, para fazer esse trabalho de regularização. Eu tenho sempre uma cautela muito grande de dizer de regularização, né, porque a gente está fazendo isso com muita com muita calma, com muita cautela, não é? Você veja que agora é a reforma, então vários dos nossos staffs que são prestadores deixam de ser prestadores, né? Passam efetivamente a ser cargos em comissionamento. Mais adiante, nós teremos a terceirização, né, de mão de obra dentro da educação para aqueles cargos que a própria legislação federal permite. Então, é um calendário que precisa ser cumprido. O prefeito entendeu que, para dar conta deste calendário, precisa ter uma secretaria, né, altamente focada, e, além de focada, com qualificação técnica para conduzir esse trabalho e a gente, então, ser bem-sucedido nesses prazos, finalizando lá em abril de 2026. Agora, eu fui surpreendido há pouco tempo, Wagner, em uma conversa com um amigo, que ele foi contratado diretamente por uma prefeitura aqui da região, não foi em Campos. E eu nem sabia que podia. E aí eu fui pesquisar, agora parece que permite de novo contrato direto, a prefeitura faz contrato direto, assina a carteira temporária do funcionário. Isso está dentro desse projeto também aqui? Vai usar desse artifício ou não? Houve uma adinha aí para trás, eu não lembro bem o tempo, que antes o regime de admissão da prefeitura por concurso público, que a legislação permitia, é aquele de vínculo estatutário, não é? Que era o regime único. Então, esta ADIM agora ela possibilitou, além do regime único, também o regime seletista. Né? A diferença é que, mesmo o regime seletista, ele é precedido de concurso. Então, não é uma contratação direta que não preveja o processo seletivo público. Né? Eu acredito que, no nosso caso, isso muda pouco, né? Porque muitas vezes você vai ter uma situação específica para isso, você vai ter a situação da terceirização, né? E você vai ter até aquela situação de um processo seletivo que é um prazo emergencial, né, que vai durar aí 2 anos, que é o que a lei permite. Então, acho que o conjunto dos instrumentos está muito bem definido, e o que a gente precisa fazer agora é realmente perseverar, né, nesse instrumental todo. Não é pouco trabalho, porque você tem também a necessidade dos concursos públicos. Os concursos públicos são trabalhosíssimos. Você veja que na primeira gestão do prefeito Vladimir foram realizados 3 concursos. Nós demandamos 2 anos de planejamento desse concurso. O prefeito também já anunciou que fará concurso esse ano para a educação, talvez seja um dos maiores concursos nossos. Né? Então, toda a equipe já está debruçada sobre esse processo, já tem mais de 1 ano. A alma do sucesso de um concurso é um edital bem feito. Sim. E você fazer um edital bem feito significa você fazer todo um trabalho de levantamento de necessidades de recursos humanos adequado, técnico, né, que é definir bem o perfil desses cargos, o que efetivamente vai se exigir desses cargos, né, para que você possa, então, definir as características, as exigências, os pré-requisitos que vai se exigir desses candidatos. Né? E amarrar isso bem feito para que não haja demandas judiciais, não haja demandas, né, que vão procrastinando o resultado do concurso público. Quando a gente fala, eu ia fazer essa pergunta que você mesmo citou aqui no cronograma, tem concursos no plural, né? Então, até abril, mais de um concurso para mais de uma área? Eu acredito... Até abril do ano que vem, né? Eu acredito que já certo aí o de educação,
Nós estamos discutindo algumas áreas que envolvem fiscais, né, meio ambiente, mas isso, o prefeito, no momento oportuno, ele vai estar falando sobre isso, né, e fazendo com muita cautela, porque é preciso que a folha de pagamento da prefeitura, eu brinco, o prefeito acha muito engraçado que eu digo que a folha é um organismo vivo. Não há nenhuma folha, nenhum mês que seja igual à outra. A movimentação, seja de aposentadorias, movimentação de óbitos, às vezes eu estou na minha sala, Arnaldo, e chega uma sentença judicial para cumprir de um concurso de 15 anos atrás. Né? Então, por isso que eu sempre digo assim, a folha é um organismo vivo, mas ela precisa ser autossustentável, né? A autossustentabilidade dela está na receita própria, porque isso nos remete para o outro tag, né? Que é o tag do royalty. Uhum. Né? Então, a gente assim tem que fazer tudo com muita responsabilidade, com muita serenidade, e é o que tentamos imprimir lá dentro da Secretaria de Administração. Eu vejo que estamos no caminho certo, eu entendo que o RPA, né, é uma mão de obra fundamental para o município de Campos, no sentido de que o campus é imenso, tem muita extensão territorial, tem muitos próprios públicos, tem muitas frentes públicas, então só os servidores nossos não dariam conta. Mas entendo também que este contrato ele é um contrato que, embora tendo sido usado nos últimos 30 anos, ele é profundamente lesivo, né, à classe trabalhadora, né? Então, fico muito contente. Ele não gera... Por que ele é? Porque, na verdade, ele não gera segurança trabalhista, ele não gera, principalmente, segurança previdenciária. Né? Então, você está vendo aí uma geração que está chegando com 30 anos de serviços na prefeitura, né? E ser uma RPA, isso dói muito para mim, que sou um profissional de recursos humanos. Então, assim, pensei muito se deveria ou não deveria estar ajudando o prefeito, e entendi isso como missão. Acho que o prefeito ele está enfrentando a questão com a determinação, com a coragem necessária, porque o que se deseja, no fundo, na verdade, é que essas pessoas, né, que todo trabalhador tenha a segurança mínima para trabalhar. Né? Então, aqui eu não falo e não faço terrorismo no sentido que vai acabar. Não, o que nós vamos fazer é regulamentar tudo isso, trabalhar gradativamente para fazendo essa conversão com muita seriedade, com muita serenidade, porque o assunto é um assunto delicado. Sim. Né? Vai, né, agora para a gente fechar esse assunto e falar um pouco do seu mandato de vereador, falar um pouco sobre política, só para fechar esse assunto. Na minha percepção, e aí mais uma vez eu quero ver se eu estou equivocado, se a prefeitura fizesse concurso para atender todos os seus postos de trabalho, para a máquina funcionar redondinha, fosse todo mundo concursado, a folha não estouraria, não passaria do limite lá de 60%, porque eu vejo muito isso, porque o funcionário é custoso, você tem que pagar INSS, e o RPA acaba ajudando um pouco, como você mesmo diz, não tem essa segurança jurídica. Dá para botar todo mundo como concursado, ou tem que ser realmente alguns artifícios para equilibrar a folha e não estourar ali o limite de responsabilidade? Na verdade, sim, como eu disse, o assunto é complexo, ele não é relativo. Não há relatividade nele, há complexidade. Porque quando você fala em custeio de folha, também ela, em muitas situações, ela tem que respeitar fontes de recurso. Né? Então, você tem na educação, por exemplo, que você usa recurso de Fundeb, mas você tem a contrapartida que tem que ser feita, né, de recurso próprio. Você tem a saúde, que tem programas que são financiados efetivamente por recursos federais, né, que você pode ser usado. Tem outros que não pode de jeito nenhum. Então, essa complexidade faz a gente assim, ter a cautela, né, de não ver o assunto como uma panaceia.
Não, faz concurso que resolve. Não. Quando você está trabalhando como nós estamos trabalhando hoje, o que nós estamos definindo não é o dia de amanhã, nós estamos definindo 30 anos. Né? Então, cada concurso, o que você está efetivamente colocando em ação é uma responsabilidade com esses trabalhadores por 30, 35 anos. Então, é um momento de renovação de geração, o município precisa, né, desses novos profissionais. Eu, essa semana, recebi, inclusive, em minha sala, profissionais que passaram no concurso da administração direta, que são da transparência e controle da Fazenda, e fiquei muito feliz de ver jovens de 20, 21 anos. Né? Mas esses jovens de 20, 21, 22 anos vão ficar lá 30, 35 anos. Sendo generoso com esses novos modelos aí de previdência. Tem tudo isso também, mas o que é muito bacana isso, é muito bonito isso, porque você vê a renovação dos próprios quadros da prefeitura. Mas é preciso fazer realmente com muita serenidade, com muita cautela, porque não é possível fazer para tudo. Até porque tem profissões, eu como sou profissional de recursos humanos, eu vejo muito claramente, né? Às vezes a gente lá atrás queria trabalhar para uma empresa a vida toda. Eu sou um funcionário né, da Faculdade de Medicina, fui da Filosofia, fui da Faculdade de Direito, e quando eu entrei nos meus 20 e poucos anos, era para a vida toda. Né? Eu até continuo a vida toda na Faculdade de Medicina, né, no Hospital Escola, como funcionário de lá, mas isso está acabando, as empresas estão encurtando o seu tempo de vida. E as empresas encurtando seu tempo de vida, as carreiras também vão encurtando. Né? Então é muito comum, a pessoa começa numa profissão, daí a pouco ela está mudando. Né? Por quê? Porque também cada vez nós teremos carreiras mais curtas. Então, como levar esse pensamento de mudança que está acontecendo em toda a área de recursos humanos, em todo canto desse mundo, e aqui no Brasil, para dentro da área pública? Então, existem muitas carreiras também que estão sendo extintas. Nesse trabalho de definir concursos, terceirizações, muitas vezes eu estou lidando com o fato de ter que extinguir. Né? Então, todo esse trabalho ele é precedido também de leis que precisam ser remetidas à Câmara, não só para criar novos cargos, mas também para extinguir cargos antigos que hoje já não têm mais sentido. Lá temos, por exemplo, os nossos auxiliares de serviços gerais que fazem um trabalho belíssimo. Nós temos vários servidores, mas isso já é um cargo terceirizado, então já é uma função que por lei já foi extinta, e assim muitas outras. Né? É um trabalho quase que de uma reengenharia que está sendo feito. Né? Fico muito feliz que o prefeito tenha entregue isso a uma equipe da casa, porque, como secretário de administração, eu só consigo fazer o que eu faço porque eu tenho uma equipe competentíssima. E a equipe que eu tenho são servidores públicos. Né? Mesmo os meus cargos de confiança, que são cargos de confiança do prefeito Vladimir Garotinho, 70% dos quadros são dos meus cargos de confiança são servidores públicos. Então, esse trabalho desta equipe, somado ao empenho, à determinação, à experiência de entrega dos colegas meus secretários, né, que trabalharam junto na primeira gestão com seus RHs, ensejam um anteprojeto, né, de reforma, que, na minha opinião, fará muito bem a esta gestão e a outras que virão. Né? Isso no que diz a reforma. E a reforma, Arnaldo, tem uma coisa assim muito importante, eu vou te deixar depois. Nós estamos trabalhando com base em 2 acórdãos. O acórdão do TCE do mês de novembro, que é mais duro. Então, pela primeira vez, o TCE ele não recomenda, ele determina, e a determinação é que o RPA, nessa modalidade que vem sendo usada com regularidade, como se funcionário fosse
é ilegal, porque até então o RPA era tido como um contrato nulo de direito, né? Hoje não mais. E o outro acórdão, que é esse que nós assinamos, que nos deu esse tempo a mais de 2 anos, que hoje já não são mais 2 anos, é 1 ano, porque 1 ano já se foi, né? que baliza e nos, inclusive, orienta sobre as formas de solução do próprio contrato de RPA, e uma delas é esta reforma administrativa. Então, assim, o que a gente está fazendo não é inventar a roda. Nós estamos nos dedicando a um estudo que é sempre a realidade que impera, né? Que é cada missão de cada secretaria, que só tem sentido de existir pela política pública, que é cada vez mais promover a inclusão daqueles que mais precisam, né? Ou seja, dar cidadania a todos os cidadãos, né? Então, que é o papel, né, disso. Para isso, nós, servidores públicos, nós, agentes públicos, temos a missão, temos o dever, não só de fazer, mas fazer bem feito. Professor, a gente poderia continuar aqui mais 1 hora falando sobre a reforma administrativa, que tem para onde puxar assunto, e é um assunto complexo e interessante se deixar bem claro. Mas vamos falar um pouquinho de política também. Você veio candidato num partido que era aí, foi chamado do grupo da morte, né? Se fosse a Copa do Mundo paralelo, e saiu bem, saiu lá nas cabeças também, na votação. O que você atribui essa votação expressiva nesse último pleito, Wagner? Olha, eu digo a alguns amigos que antes de ser secretário eu tenho currículo, né? Antes da minha militância mais político-partidária, né? De dedicação ao meu grupo político, eu tenho história. Acho que eu, primeiramente, trabalhei bem essa história, né? Tenho uma linha de serviços muito comunitária. E eu faço questão de dizer comunitária porque, por exemplo, como funcionário, eu sempre fui funcionário de fundacionais. E as fundações têm uma característica muito interessante, porque, embora não tendo dono, não sendo de ninguém, é de todos, né? Fui funcionário da Fundação Cultural de Campos, como professor da Faculdade de Filosofia, professor da Faculdade de Direito, me tornei diretor da Fundação Benedito Pereira Nunes, né? Onde já estou completando 30 anos de serviço. Fui fundador da Fundação CDL, né? Então, essas fundacionais, elas me deram uma bagagem absurda no campo profissional de me levar sempre para a comunidade, né? E aprender a trabalhar colegiadamente, né? Que é a minha aprendizagem. Isso foi muito importante. Acho, sim, que o exercício e a condição de ser secretário de Administração e Recursos Humanos foi muito importante. Acho que o prefeito realmente assim, me deu uma oportunidade de, na área pública, mostrar um pouco daquilo que eu vinha fazendo na iniciativa privada. E isso é muito bacana, mas assim, eu atribuo, olha, são de 1.149 sessões. Acho que eu fui votado em 1.081. Bem Então, espalhados. bem espalhado. Então, assim, acho que, de certa forma, todo o trabalho que o prefeito também veio desenvolvendo foi importante para mim, né? E acho que há uma identificação muito grande. Eu fiquei muito feliz, sabe? Confesso para você que eu esperava que teria uma votação melhor do que da primeira vez. Né? Eu tive 1.450 votos em 2020. Eu fiquei muito dividido, porque eu também coordenava a campanha de Vladimir, né, no programa de governo. Desta vez, não. Desta vez eu saí, eu deixei de ser secretário, tomei uma decisão que eu cuidaria da minha campanha,
fiz a minha campanha de uma forma muito profissional, né? E tive o apoio assim, de pessoas que me são muito caras, que me acompanham há mais de 30 anos. É, é bom quando você tem uma história e você pode colocar essa história a serviço da comunidade. Eu acho que o resultado do sucesso de minha campanha tem muito a ver com isso. Agora, foram 5.148 votos, foi o quarto mais votado, o segundo mais votado do PP, que era essa máquina, essa potência que eu falei aqui anteriormente, chamado do Grupo da Morte ali, em quem militava nos bastidores da política, porque era difícil, né? Era muita gente com potencial para brigar ali com votação alta. E você também tem, por outro lado, esse pedido de Vladimir para continuar secretário. Como que fica o Varney aí dividido entre vereador e secretário? Tem prazos de ficar em uma função ou em outra? Tem sim, não é? Nós conversamos isso bem, conversamos eu, o prefeito Vladimir e o vice-prefeito Frederico. Eu sou um homem de grupo, não tenho vaidade, confesso até para você que não era projeto meu ser candidato a vereador. Eu tinha outros projetos, né? Como para mim foi uma surpresa o prefeito me convidar para ser o seu secretário de Administração e Recursos Humanos, porque não, em nenhum momento nós tínhamos tratado sobre isso. Garotinho disse que aonde me colocar eu dou certo. Eu tenho lá minhas dúvidas, não é? Acho assim que eu sou muito dedicado, sou muito esforçado, mas sou uma pessoa limitada, né? Eu compenso a minha limitação na minha capacidade de escolher bem quem trabalha comigo. Isso sim, eu sou um pouco perfeccionista, não é? Então eu acabo exigindo dos outros que trabalham comigo muito do que eu exijo de mim todos os dias. E você então consegue formar uma equipe extremamente homogênea, né? Uma equipe dedicada, porque você pode ter limitação, mas se você tiver dedicação, você supera a limitação. Né? E aí você consegue fazer coisas inimagináveis. Eu jamais, confesso para você, a primeira vez quando a prefeita Rosinha me convidou para ser o seu secretário de Desenvolvimento Econômico, eu quase caí da cadeira. Todo mundo falava que eu seria secretário de Educação, porque é minha área de formação, eu sou filósofo, eu não sou administrador. Não é? Então, assim, mas realmente me dediquei bastante como secretário em todas essas funções. Acho que politicamente eu soube aproveitar muito os 6 meses que eu me afastei, porque eu não só me afastei da prefeitura, eu pela primeira vez eu parei todas as minhas atividades profissionais, inclusive aquela que me é muito cara, mais cara ainda, que é a faculdade de medicina, o hospital escola, para poder me dedicar só à campanha. Eu exigi muito de mim, não teria o direito de fazer diferente. Né? Hoje, assim, eu tenho esse grau de exigência comigo. Na conversa com o prefeito e com o vice-prefeito, eu deixei muito claro, aonde que eu esteja, eu quero fazer bem feito. Eu quero fazer por inteiro, quero fazer a melhor entrega. Mas eu me elegi vereador, então eu quero ser vereador. Né? Eu acho que é o mais correto com quem votou em mim e é o correto de eu também ter essa oportunidade. A única coisa que o prefeito conversou e o vice é que era importante agora a gente concluir esse porquê da reforma administrativa, que é o TAG, né, que é essa adequação. Não é só isso, né? Como eu te disse, há uma obsolescência há 12 anos aí. Uhum. Né? 12 anos para uma gestão pública é muita coisa. Então, há uma desatualização da estrutura administrativa em relação àquilo que o momento exige. A reforma é também, principalmente para isso, mas a gente reconhece que tem um TAG, houve esse pedido, então a ideia é, os 2 primeiros anos, eu continuo como secretário, e os 2 últimos anos, então, eu exerça o meu mandato. Farei algumas incursões, já fiz
né? Uma vou fazer, outra agora, na próxima semana eu estarei na Câmara para poder ajudar na sustentação, né? E no esclarecimento, acho que é bacana essa possibilidade de um secretário que está fazendo, Uhum. né, a coordenação poder fazer na tribuna a sustentação como vereador eleito que ele é, né? Acho que isso acho que vai engrandecer, né? Para mim vai ser uma experiência única, né? Então, assim, tô muito feliz, né? Falei com o prefeito, olha, 2 anos, né? 2 anos a gente vai, né, se empenhar muito aí para poder ajudar a gestão a fazer mais entrega, né? A gestão do segundo governo de Vladimir fazer mais entregas. Mas eu quero os 2 últimos anos, então, exercer meu mandato. Vaine, para a gente ir finalizando, você falou que a conversa é com o prefeito e com o vice, até porque há muitos rumores de que Vladimir possa renunciar no próximo ano para almejar voos mais altos na próxima eleição de 2026. Qual é a sua leitura desse tabuleiro que está se arrumando na região? Você tem Rodrigo Bacelar, por exemplo, pelo outro lado, surgindo como possível candidato a governador de Castro. Vladimir, que pode ser um play como vice em alguma chapa. Dizem até que houve um convite de paz, mas eu estou tentando um tempo perguntar isso a ele e não consigo. Ou um outro cargo qualquer. Você gosta desse jogo, gosta dos bastidores. Como que você está vendo Campos sendo o protagonista dentro do É, cenário estadual? a alegria maior é essa, né? De você ver que uma cidade com tantas tradições, com tanta história, né? Eu sou mineiro, mas já estou completando 40 anos em Campos, né? E uma das coisas que primeiro eu aprendi aqui são os nossos vultos, as- a nossa biografia, né? De homens públicos aqui. Então, a gente fica feliz de ver que mesmo em meio a embates, e às vezes embates calorosos, você percebe pessoas com perfis de muita articulação, de muita inteligência emocional, né, de muita penetração, ir para um cenário regional e muitas vezes até um cenário nacional. Então, acho que é um momento muito bom para a cidade de ver seus filhos proeminentes na política poder fazer voos mais altos. Acho que é o caminho natural do prefeito, né? O prefeito é um político profissional, eu brinco com ele, há uma diferença muito grande. Eu, por exemplo, estou dando ajuda, eu sou um play pontual de momento, como grupo, eu tenho uma militância, para mim, política tem a ver com aquilo que eu aprendi na universidade, né? Eu sou filósofo de formação, então, política é uma coisa do bem comum, né? Então, a gente é político, a gente não está político, né? Mas vejo assim que o Vladimir ele deu um passo adiante. Está sendo muito importante essa primeira gestão dele, porque é diferente o exercício de um mandato para o exercício de uma gestão executiva, né? Acho que ele amadureceu muito, né? De 2020 para cá, ele já tinha feito uma caminhada espetacular como deputado federal, né? Extremamente dedicada a Campos dos Goytacazes, e vejo de forma muito natural também esse passo adiante. É, respeito muito o Rodrigo, é indiscutível, né? O trabalho, né, que ele vem fazendo na LERJ, toda a eleição dele resulta um pouco, né, do próprio trabalho, da capacidade de articulação. Acho que será uma disputa boa. Eu tenho meu grupo está definido há muito tempo, tenho muita dificuldade de vira para cá, vira para lá, né? Quando me perguntam, e num momento de tanta polarização, você às vezes tem que pensar muito antes de falar as coisas, né? Não. Oh. Pensar, mas assim, eu estou muito feliz onde eu estou, onde sempre estive, né? Eu comecei na política com o PHS, com o doutor Sadi Bogado,
Só saí do PHS com a cláusula de barreira, quando o partido acabou. No PHS, acompanhei muito o grupo de Paulo Feijó, e no momento que Paulo Feijó faz essa parceria, né, com o Antony Garotinho, né, com o grupo nosso, eu acabei ali me identificando. Eu tenho uma identificação muito ideológica, mas muito focada na política de inclusão. Eu defendo as políticas públicas para fazer inclusão para aqueles que mais precisam, né? O que me mantém onde eu estou é este meu pensamento, né? Então, hoje ficou até difícil de você falar, porque se você fala, é direita, é esquerda, né? Pode ser o que for, mas o que para mim é mais importante é que a política seja aquilo que é bom para todos, né? Bom para o bem comum. Então, eu vejo que esse cenário que está se colocando aí pode ajudar muito a cidade de Campos, né? Acho que os próximos dias aí eles prometem muito, mas no meu caso estou definido onde estou. Estou bem, né? Acho que faço o melhor que posso como secretário de Administração e Recursos Humanos. Espero, na Câmara também, poder fazer um bom trabalho. Para mim, o vereador ele tem um papel muito claro, que é o papel não só de trabalhar, né, na legislação, de fazer leis, mas de fiscalizar. E mesmo como secretário, no exercício desses 2 anos iniciais como secretário, não vou abrir mão, né, de exercer um pouco esse papel que já fazia, mas fazia muito timidamente, de estar nos nossas frentes de serviços, né? Eu sou muito para dentro, né? Então, o segundo mandato como secretário de Gestão de Pessoas, eu farei ele muito mais para fora. Então, meu intento é acompanhar o servidor, meus colegas de trabalho, dentro das suas unidades, onde eu possa ver melhor e também fiscalizar melhor, né, as condições de trabalho, aquilo que é pertinente também à valorização, que é fundamental, a valorização do servidor. Para fechar, já que você falou em valorização do servidor, eu vi rapidamente o decreto, que eu tirei umas férias meio que prolongadas nesse comecinho de ano, mas eu recebi o decreto de economicidade aí do prefeito, né, cortando despesas. Para mim ficou claro, não tem reajuste para servidor esse ano, é isso mesmo? Toda vez que você conclui um quadriênio, é natural que a gestão ela promova um freio de arrumação, né? Então, por exemplo, nós tivemos o recadastramento de todos os prestadores de serviço, tivemos o recadastramento de todos os servidores públicos. Todo esse material está sendo conciliado com a intenção de potencializar, né, mais esses recursos humanos, destinando ele para áreas prioritárias, né? Então, do mesmo jeito é feito com as rubricas da folha de pagamento. Você segura tudo para fazer a arrumação, ver o que existe de pendências, de passivos, de coisas que não foram resolvidas, e, ao mesmo tempo, de fazer as projeções de perdas, daquilo que é compromisso que não foi cumprido, para que, no momento adequado, o prefeito possa tomar a melhor decisão. Ele diz sempre, Arnaldo, que não dá para fazer tudo, mas o fato de não dar para fazer tudo não é motivo para não fazer alguma coisa. Então, eu sempre acho que o melhor está por vir, né? Acho que a gente sempre, nessa rearrumação de número de funcionários, de regularização de contratos, né, a gente está vendo
o que a gente pode contar de real, de sustentável, que possa ser mantido e assim então fazer concessão, né? Acho que o prefeito, no momento oportuno, ele vai estar conversando com mais clareza, com mais subsídios esta questão. Eu sei que todo servidor, todo mundo que trabalha tem o desejo, né, de ter um salário melhor, tem o desejo de ser valorizado. E a forma de ser valorizada, a mais expressa, a mais visível é realmente o salário, não é? Porque, afinal de contas, é o salário que custeia a nossa vida, não é? Mas é preciso também ter a cautela, é preciso também ter a serenidade para não meter a mão pelos pés e voltar a tempos que não se deseja mais, não é? Então, acho que o prefeito ele sabe fazer a gestão com a responsabilidade e acredito muito que no momento oportuno ele vai tratar disso com mais clareza do que eu. Professor Wagner, falei aqui, a gente estourou bastante o tempo, mas a gente falou sobre bastante assunto. Também a gente demorou para marcar esse bate-papo aqui. É verdade. Então vamos marcar uma próxima oportunidade, já fico com o convite aberto. Mais uma vez agradeço muito sua participação. Eu aqui agradeço, desejo tudo de bom para vocês. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado sempre nas nossas redes sociais e também na Rádio Mais RJ. Até a próxima.